Mandar o link, qualquer coisa. Pode mandar, não vai ter necessidade. Eu posto aqui ou que não. Uhum. Você tá online aí? Uhum. Claudinha já está lá. Deixa eu dar um toque para a Maria aqui, rapidinho. Maria, se você escutar a Belinha latindo, traz ela para cá, tá bom? Ela estava latindo, né? Não pode. Tem 11 pessoas. Deixa eu mandar o link aqui. Pra mandar o link aqui, vou colocar no grupo. Então, Tá, não, pode deixar. Depois eu... Tem 12 pessoas. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Queria perguntar a vocês como que tá o nosso som. Queria que vocês dessem um toque aí, se está bem ou está baixo, que aí a gente vai ajustando aqui. Tem aí, estamos vendo aí o Regi, tá aí a Dona Marlene, o seu Edu, a Claudinha. Dá uma olhada, ver o que vocês acham, como que tá o som. Aí a gente dá um tempinho, a gente já começa aí a nossa ministração. Não dá pra gente ver, né, como que tá. Vou responder. ninguém apareceu, não. Acho que tá bem. Se você puder mandar um ok, ou se o som estiver baixo, só pra gente tá se organizando aqui. Se o som estiver bom, dá um ok pra nós. Se estiver baixo, fala também, que aí a gente vai ajustando aqui. Para que fique bom. Acho que tá bom, acho que tá tudo ok? É? Então tá tudo ok, né? Mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui, eu e a Dani, mais uma vez para mais uma ministração, especialmente para casais, né? O tema hoje é reparando brechas. E que seja mais um momento aí abençoado na vida de vocês, no relacionamento de cada um de vocês, né? Quero pedir, vamos estar fechando nossos olhos nesse momento, para que a gente esteja orando, entregando esse momento nas mãos do nosso Pai querido, que Ele esteja nos abençoando. Ó Pai amado, Pai querido, colocamos nossas vidas aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu creio, Pai, que foi o Senhor que já preparou tudo o que nós vamos ouvir aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja tocando em nossas vidas, que o Senhor esteja tocando em cada casal que esteja ouvindo essa palavra, essa ministração, Senhor, e que haja restauração, Pai. Que haja reparo de brechas, Senhor, e que a Tua graça, Pai, que a Tua bênção reine na casa de cada um ali, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, então, o nosso tema é reparando brechas. O que é brecha? Quando a gente fala sobre brecha, o que vem na sua cabeça? Brecha, a gente resumindo ali, pegando, né, o significado dela, significa uma fenda, uma abertura numa parede, uma abertura em um muro. A gente pode também falar uma brecha sendo uma porta aberta, uma janela aberta, ela é uma brecha. Ela é uma brecha, né?
E a gente, como a gente vai estar falando dessa área de brechas no casamento, como quando a gente olha para o físico, a gente deu exemplo aí de brecha no muro, numa parede, né, uma porta aberta, uma janela aberta. Quando a gente traz para o mundo espiritual, né, brechas são o quê? São aberturas no plano espiritual, áreas vulneráveis de nossa vida, onde o inimigo, o diabo, entra e destrói, e acaba com o nosso relacionamento, acaba com a nossa vida. E hoje a gente vai estar falando um pouco, quando a gente fala sobre brecha, eu gosto muito de pegar esse exemplo na Bíblia. Tem lá em Jeremias 38, capítulo 38 e 39, a gente não vai estar lendo o texto aqui para não estender, mas é um momento onde o rei babilônico, ele planeja uma invasão a Jerusalém. Ele planeja invadir Jerusalém, destruir Jerusalém. Então, o inimigo está se organizando para destruir Jerusalém. E o que é muito interessante, como que esse rei, qual que é a estratégia dele, qual que é a estratégia do mal invadir a casa, né, a Jerusalém. A estratégia foi o quê? Quando a gente pensa no inimigo, a gente pensa ele o quê? Arrombando a nossa porta, arrombando a janela e entrando. Mas esse inimigo que a gente vai falar hoje, ele é muito astuto e ele é muito objetivo. A palavra até lá em 1 Pedro diz assim, encaixa muito bem, 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda de redor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. O que essa palavra ela nos mostra com relação até com o rei ali da Babilônia, prestes a invadir Jerusalém. O rei da Babilônia chegando para invadir com seu exército enorme, mas ele deparou o quê? Com uma grande muralha difícil de arrombar, difícil de entrar. A história diz ali na Bíblia que o exército do rei da Babilônia, ele permanece 18 meses acampado. Ele permanece acampado em volta. 18 meses por quê? Porque foi o tempo que ele aguardou, né? O tempo que ele ficou acampado com todo o seu exército. Para quê? Esperando o quê? Uma brecha de Jerusalém, para que ele entrasse dentro de Jerusalém. E esse tempo durou 18 meses que acontecesse. A palavra diz ali que o rei e seu exército entraram pela porta. Então, venceu Jerusalém pelo cansaço. E quando a gente olha, eu pego esse exemplo aqui e traz ele para a nossa vida, para o teu relacionamento, o teu casamento. O diabo, ele age da mesma forma. Ele quer destruir. Ele veio, João 10:10a, ele veio para matar os teus sonhos, ele veio para roubar a sua alegria, e ele veio para destruir a sua família. E a palavra diz ali, como a gente leu 1 Pedro 5:8, que ele está a derredor. Por que está a derredor? Ele está esperando uma brecha minha, uma brecha sua, uma brecha nossa dentro do nosso casamento. Para quê? Que ali ele entre. E a gente sabe, quando ele entra, ele vai fazer bagunça, a intenção é destruir. Quando o rei, ele entrou em Jerusalém, né, o rei, na época era Zedequias, ele tentou até fugir com os seus filhos, e não deu tempo. O rei e seus soldados prenderam Zedequias. E a palavra diz ali que o rei fez a punição para Zedequias. O rei pegou seus filhos, a sua família, e matou a sua família, os seus filhos, na frente de Zedequias. O rei fez questão de fazer tudo isso com ele olhando, ele vendo. E depois disso tudo, ele não matou Zedequias logo em seguida, ele apenas furou seus olhos, deixou ele cego e levou ele prisioneiro para a Babilônia. Então a gente pega esse exemplo muito triste, muito, né, assustador, e no mundo espiritual é assim que acontece, né? Nosso casamento, a família, ela é atacada a todo momento. E assim, o diabo, ele não tem autoridade, ele não tem legalidade para estar entrando na minha casa, entrando no nosso casamento, entrando no seu, né? Ele entra somente quando é dado legalidade. E é isso que a gente vai estar falando hoje, né? Somos nós que temos o poder de dar ou não
autoridade, legalidade para o diabo entrar na minha vida, entrar no nosso casamento, né? Para isso, a gente precisa o quê? Precisa ficar muito atento, né? E hoje em dia, o casamento, né, muitos casamentos, assim, muitos relacionamentos, você pode estar vivendo essa situação, vivendo momentos difíceis, momentos de luta, momento de desamor, de indiferença, de muita tristeza, o outro não reconhece, o outro não tem carinho, não tem afeto. E isso muitas vezes vem acarretando e levando a traições, levando a situações, ao divórcio. Então esse é o papel do diabo, é de entrar. Ele entrar por pequenas brechas e destruir, né? E a gente vai estar falando isso hoje, sobre essas brechas. E eu quero estar falando um pouco aqui de quatro raízes das brechas que a gente precisa saber. 4 raízes onde as brechas elas são formadas. A primeira raiz dela é a raiz do orgulho, né? É no orgulho de não reconhecer que eu erro, esse orgulho de achar que eu sou melhor, que eu não erro, é o outro que erra, é sempre ela, né? Ou sempre é ele. Isso é difícil. É preciso com o quê? Com que o casal amadureça. A gente vê muitos casal entrando no casamento, passando 1 ano, 2, 3, mas não há maturidade. E isso, infelizmente, leva à destruição da família, leva à destruição do casal. Outra raiz é o quê? É a raiz do egoísmo. O casal não reconhece que ele não é mais solteiro. Então, ele não sendo mais solteiro, ele tem a sua esposa tem seu esposo, é uma só carne agora, né? E o que acontece é o quê? Devido ao egoísmo, um pensa somente nos seus interesses e aí quer manter aquela vida de solteiro que era antes. Então, é uma raiz forte para abrir brechas. Outra raiz é o quê? A raiz da mentira. Entrar num casamento, né? Ter um relacionamento de uma só carne com mentira é problema, é brecha, é raiz para muitas e muitas brechas, né? É a falta de transparência entre o casal, a falta de caráter. Então, isso é muito sério, né? O casal, ele precisa ter o quê? Né? Precisa ter transparência. Outra raiz é o quê? É na falta de perdão. Essa raiz é outra que abre brechas gigantescas para que o inimigo entre e acabe com a família, né? A falta de perdão, o pedir perdão rápido quando erra, ou a falta de liberar perdão quando é necessário. Isso tudo são raízes que se a gente não cuida, a gente vai abrindo portas. Essas são portas gigantescas da nossa vida. Se não for cuidada, a gente convida o inimigo para entrar dentro da nossa casa. É muito importante para a gente ficar atento, né, a essas raízes, né? E a gente vai estar vendo mais sobre, a gente vai estar vendo aí realmente essas brechas. Quais são essas brechas? Pode ser depois, né? Então, né, como o Reginaldo falou até agora, a gente mesmo acaba dando essas brechas, liberando esse acesso para que o diabo entre no nosso casamento e entre no nosso relacionamento e destrua, né, da forma que ele quiser. Desculpa, até você tá falando o exemplo, a dinâmica, né? Era agora. É agora a dinâmica. Até a gente vai fazer uma dinâmica bem bacana, que até como você vai começar a falar sobre brechas, né? É um bom exemplo para explicar, né? Assim, se você um pedaço de papel pequeno, não precisa ser grande não, um pedacinho de papel aí, caso você quiser tá pegando aí para tá fazendo com a gente dá uns... É uma dinâmica bem bacana. Dá uns segundinhos para você correr e pegar um pedacinho de papel. Não precisa ser grande não, tá? Pode ser pequenininho. Antes que a gente comece a falar sobre brecha, né, amor? Essa dinâmica, ela mostra, assim, como é importante, né? Como que é importante a gente fechar todas as brechas, né? Não deixar nada aberto no nosso relacionamento, que é uma forma que o diabo pode entrar na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que o inimigo, ele entra só o quê? Por brechas grandes, né? Pelas portas, janela. Não. Ele entra em brechinhas pequenas. São coisinhas mínimas que ele entra e destrói, né?
É através dessa dinâmica que a gente vai... Vamos dar Então, o se exemplo. você tiver aí com o seu cônjuge junto com você, né? Então, vocês vão fazer o seguinte. Ou com alguém junto, né? Que não precisa só É. para fazer o teste, né? Você vai segurar assim, ó, né? Tipo, a folha deitada. E pode puxar com E força. puxa. Pode puxar. Não rasga, né? Viu que legal? Não rasga. Agora, você vai fazer um cortinho na folha. Uma Pequenininho, fenda, né? uma fendinha aí. E agora vocês vão fazer a mesma coisa. Vai? Aí, ó. O que acontece? Se rompe, né? Ela se rompe, né? Então, rasga. E aí mostra o quê? Que quando há uma fenda, uma pequena brecha, aquilo fica muito mais fácil de se quebrar, né? Vamos colocar assim, é mais fácil daquilo do diabo entrar e esse relacionamento ser atacado nessa forma, né? Então, nós vamos falar de algumas brechas, né? Que a gente às vezes dá, né? O Reginaldo citou algumas que a gente até colocou como seriam como portas de entrada, né? Que a gente falou sobre orgulho, egoísmo, mentira e falta de perdão. A gente acredita, né? A gente entende que são, vamos dizer que a porta de entrada seria como se fosse uma porta de uma casa, né? Então, e as outras que a gente vai estar falando agora são pequenas coisas, né? Que às vezes no decorrer do tempo, dos anos, as coisas foram acontecendo e chegou às vezes aonde está hoje, né? Então, são pequenas fendas ou pequenas brechas que a gente vai deixando acontecer e a gente vai não vai, né, se pondo, né? E vai se acomodando com relação àquilo. Então, são algumas coisas que a gente separou, né? Primeiro, uma brecha na área afetiva, né? Eu acredito que é uma que para a mulher, por exemplo, seria a que mais dói, né? É a que mais pega, né? Então, assim, a gente colocou algumas coisas, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não acham que não machuca, né? Ah, não é nada, né? Mas apelidos desdenhosos, né? O que seria isso? Quando namora, aí é o meu gatinho, a minha gatinha, né? Tem todo um... Aí quando casa, vamos falar assim que os bichos começam a crescer, né? A gente já ouviu muito isso, né? Às vezes chama de gordo, chama de gorda, né? E ninguém quer isso. Então são coisas assim que acaba levando o quê? Ao desrespeito. Então, às vezes, são situações que você vai deixando, ah, não, é só um apelido, ah, não é nada, né? O que tem? E são coisas, são pequenas fendas que vai minando o nosso relacionamento de uma forma ou outra, né? Uma outra coisa que também machuca muito, vamos dizer assim, são palavras desmotivadoras. Palavras do tipo, você não consegue, você nunca vai ser igual a fulano, né? Ao marido da fulana ou a esposa, né? Você nunca vai ser assim, você nunca vai ser capaz de conseguir isso. São tudo palavras desmotivadoras, que isso vai desgastando a relação a ponto de o diabo entrar nessa situação, dessas palavras que a pessoa usa com você. Uma outra coisa, indiferença, né? Achar que o outro ali, ele não é nada, que ele não existe, que ele não importa, né? Desprezo, que é o quê? A falta de amor, né? O desafeto, né? Você não se importar com a pessoa, com o compromisso que você fez com aquela pessoa quando você se casou com ela, né? Você desprezar ela. Um outro ponto seria falar de forma grosseira, né? Ser estúpido, né? Então, isso são pequenas fendas que vão se abrindo no decorrer do nosso relacionamento e que se a gente não resolve, é o jeito que o diabo vai usar para entrar no nosso relacionamento. Falta de elogios, né? Às vezes, quando namorava, né? A namorada, o namorado se arrumava todo para sair, né?
Aí um falava pro outro que tava bonito, que tava cheiroso, que tava não sei o quê, né? E hoje, às vezes, não tem mais isso, não tem mais esse elogio, né? Não tem mais esse contato, né? De falar que tá bonita, que tá cheirosa, né? Ou pro homem, né? A mulher falar que ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom líder, né? Então, precisa disso. Outra coisa é a ausência de romance. Então, assim, é um de cada lado. Quando namorava, a gente sempre falava isso nas ministrações que a gente fazia, nos encontros de casais, a gente sempre falava assim, que quando você sabe quando um casal num restaurante é namorado e quando é casado. Porque quando é namorado, tá conversando, tá o tempo todo ali conversando. E quando é casado, eles estão só comendo. Então, o que acontece? É a falta de romance, né? Não tem mais aquele carinho de sair junto, de pegar na mão. Acha que isso é coisa só pra quem namora, e não é. Um beijinho, de sair, de É, voltar. de um abraço e um beijo quando chega ou quando vai sair. Isso não é uma coisa que só quando você só faz quando você tá namorando. Não, é uma coisa que você precisa manter no decorrer do seu relacionamento, porque é pra sempre. Uma outra coisa, mágoas, né? Nós somos campeões em guardar mágoas e não pôr isso pra fora. Isso é um jeito que o diabo vai usar para entrar no seu relacionamento, para te machucar e para te ferir cada vez mais. Então, isso tudo dentro da área afetiva, né? Tudo coisa que mexe com o nosso sentimento, mexe com a gente. Um outro ponto seria o quê? Na área da comunicação. A gente sabe que nós somos muito falhos em comunicação. A gente é muito bom em se comunicar pelo celular, pelo WhatsApp, né? Mas às vezes no olho a olho, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar. Então, a primeira coisa que a gente colocou aqui seria a linguagem ofensiva, né? É aquela que vem de forma irônica, né? Aquela situação que a pessoa fala, só podia ser você mesmo, eu já te falei para você não fazer isso. Então, tudo isso são formas que o diabo vai entrando na nossa vida e ele vai nos machucando, né? O tempo excessivo no celular, a gente já até falou sobre isso na última ministração, né? Mas é uma coisa que acontece muito. As pessoas ficam muito tempo na frente do celular. Às vezes, tempo que ela poderia estar junto com o cônjuge ou com os filhos, ela está ali olhando a internet, mexendo no Facebook, olhando uma coisa que não vai trazer nada para ela, né? Uma outra coisa, assim, o silêncio punitivo, que é aquela situação que um ou outro fez alguma coisa e você se fecha, né? Tipo, você fecha a cara, se fecha lá e, né? Não fala nada. O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, tá tudo bem. Então, assim, você se fecha naquele seu silêncio até você tá melhor para você poder resolver as coisas. Uma outra situação é aquele de ficar na defensiva. Quando a pessoa vem falar com você, você já tá com 5 pedras na mão, né? Esperando para você poder jogar. E a crítica, né? Creio que ninguém gosta de receber crítica, né? Ainda mais se for uma crítica assim destrutiva, né? Falar, você não é capaz, né? Só te mostrar os pontos negativos, só falar o que você não faz direito. Então são coisas que vai o quê? São fendas que o diabo vai entrando no nosso relacionamento. Como o Reginaldo falou, o diabo ele tá o quê? Ao derredor. Então ele tá esperando alguma coisa, alguma brechinha que você vai dar, e aí é por ali que ele vai entrar. Outra brecha, né, que o diabo ele entra, e que os casais, as famílias, infelizmente, têm vacilado nessa área, é a brecha da área financeira, dentro do lar, dentro do relacionamento, né, do casal. A brecha da área financeira. Desentendimento muito grande nessa área. Essa aí é uma das áreas onde, se for numerar lá a questão de divórcio, é uma entre as 3 primeiras ali. Então é um assunto muito sério, a área financeira do casal. E o que acontece, né? O casal, muitos casais têm agido de forma que tem deixado brecha dando legalidade para o diabo entrar. Como eu já falei
comentei antes, que o casal ele deve viver o quê? De forma que é uma só carne, né? E não é mais solteiro, né? Cada um mais vive da sua forma e vice-versa. Tem que ter esse propósito, andar nesse sentido, uma só carne. E não somente uma só carne em tudo, e principalmente na área financeira. Eu e a Dani, a gente já aconselhou vários casais nesse sentido, que tinham problemas na área financeira. Problemas sérios, problemas de briga, problemas de dívidas. E a primeira coisa que a gente pergunta, como que funciona o dinheiro de vocês? Quando vocês recebem o salário, como que é? Não, o dinheiro é meu, eu gasto com as minhas coisas e eu gasto com as minhas coisas. Então isso é o quê? É um individualismo e isso atrai maldição para dentro de casa. E tem que eliminar essas brechas. Então, o primeiro ponto ali dentro dessas brechas da área financeira é o que? É a má administração do dinheiro. Mesmo que tenha um que seja mais controlado, mais organizado, que goste de lidar com o dinheiro, com as contas, que seja um que administre essas contas. Pode ser, mas o dinheiro tem que ser tratado de forma igual, os dois juntos, né? Você tem as suas coisas particulares, ela também tem a individualidade de cada um. Mas precisa ser juntado esse dinheiro, né? Numa conta conjunta, ou que não seja conta conjunta, mas que ela tenha a sua senha, eu tenha a senha dela e vice-versa, né? Tem que ser unido, junto, né? Isso causa muito desentendimento, muito. E quando a gente fala de área financeira, precisa ter o quê? Transparência. Transparência é necessário, tanto de um quanto de outro, né? O homem tem que ser claro o quanto que está ganhando, ser transparente para a esposa, né? Ó, eu ganho tanto, meu salário é tanto, a nossa conta está X. A esposa, mesma coisa, né? Às vezes tem aquela esposa que tem o hábito de comprar algumas coisas sem o marido saber. Isso é ruim, isso é muito negativo para dentro do relacionamento, né? Ou também tem, ao contrário, tem muitos homens que não quer gastar um salão com a esposa, mas para tua moto, para o teu carro, para tuas coisas, não tem limite. Então, a área financeira precisa ser tratada não mais um só sozinho, e sim tratado os dois juntos, né? Outra situação, interferência familiar na área financeira. É outra situação que prejudica e atrapalha muito o relacionamento. Como a gente falou, uma só carne, são dois, e não três, e não quatro. E isso acontece muito quando o casal não tem uma boa organização financeira, não se organiza, não gasta dentro do seu orçamento, e aí tem que socorrer, pedir ajuda para os pais. E aí o que acontece, quando os pais estão ajudando financeiramente, aí o casal aí os pais automaticamente acabam opinando, dando palpite na vida do casal, e o casal não aceita, começa a ter atrito um com o outro. Então, se você não quer ter atrito, né, com os teus pais, não quer ter atrito com o sogro, com a sogra, né, vocês têm que se virar financeiramente. Não dá, tá difícil, tem que arrumar outra coisa para fazer, outro serviço, mas a responsabilidade, né? É lógico, isso às vezes tem situações, momentos que precisa da ajuda, mas não pode ser um estilo de vida. Não pode ser uma dependência. Uma dependência, né? É isso mesmo. E existe muitos casais, muito casamento que se rompem, novos, 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, porque caem nessa armadilha, nessa brecha, que é a brecha da área financeira. Não se poupam na hora de fazer festa, né, para impressionar amigos, colegas, parentes, mas na hora que chega ali dentro de casa, dentro do lar, pagar contas chegando, não dá conta. Então, essa é uma brecha que acontece muito, e o diabo entra nessa área e rebenta, né? Rebenta a área financeira e rebenta o relacionamento do casal. Então, todas essas brechas que a Dani comentou, que eu falei da área financeira, acima é o que abre espaço para o inimigo entrar dentro do nosso relacionamento. Às vezes parece ser algumas coisinhas bobas, as coisas pequenas, mas é nessas pequenas brechas que o diabo ele entra e aquilo vai abrindo. Como a gente fez a dinâmica aqui agora. Uma pequena fenda, um puxando de um lado, se rompe facilmente. Então é preciso que
essas brechas elas serem fechadas. E a gente não pode esquecer daquele versículo, João 10, 10, parte A. O diabo vem para matar os teus sonhos, né? Vem para roubar, né, a tua alegria e vem para destruir a tua família. Então, para isso, cuide. É preciso fechar as brechas. Feche as brechas do teu relacionamento, né? Elimine todo orgulho, elimine o egoísmo, a falta de perdão, né? Faça isso. Não dê espaço, não dê legalidade para que o inimigo entre na sua vida. E como que né, nós colocamos todas buscou, estudou e né, colocamos aqui para a gente poder tá falando, mas assim, como que agora eu fecho isso, né? Eu reconheci as brechas que eu tenho, eu sei quais são as minhas falhas, então o que que eu devo fazer agora para fechar essas brechas, né? Então, a primeira seria isso, reconhecer, né? Então, que de tudo aquilo que a gente falou, que você possa estar analisando a sua vida, né? O que que eu tenho falhado? O que que eu tenho falhado como esposa? O que que eu tenho falhado como esposo? Né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre amor e respeito também, então assim, será que eu tenho falhado nessa forma também? Então assim, o primeiro passo para Deus começar a trabalhar é a gente reconhecer, né? É a gente se humilhar. Então, vai ter que pedir perdão, vai ter que pedir, perdoar o outro, né? Pedir perdão e se perdoar, né? Então, é uma coisa assim que tem que começar dentro de nós. Então, o primeiro passo seria reconhecer. Então, é a questão da humildade, né? Você reconhecer aquilo que você fez de errado, reconhecer as suas limitações, né? Quando você faz isso, quando você reconhece, que eu creio que seria o ponto principal, de você reconhecer aquilo que você fez de errado para o outro e para si, é como se você implodisse uma bomba ao contrário, né? Então você acaba com o orgulho, você acaba com o egoísmo, você tira tudo isso dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, o primeiro passo é ser humilde, né? Reconhecer aquilo que você fez de errado, aquilo que você está fazendo de errado, quais brechas que você tá deixando. Então, o primeiro passo seria esse, a gente reconhecer. O segundo passo seria o quê? A comunicação. Só vai ter saúde dentro do seu casamento se você tiver uma boa comunicação. Tem um texto lá em Provérbios 25, 11, a parte A fala assim: a palavra certa na hora certa. Eu achei assim gostei muito desse texto, né? A palavra certa na hora certa. Porque muitas vezes a gente usa a palavra certa na hora errada. Então acaba sendo pior a situação. Então é o quê? É você ter esse momento de comunicação. Nós já fizemos várias ministrações sobre comunicação. E é uma coisa que pega muito. A gente acha que se comunicar é só mandar uma mensagem, né? É você conhecer a pessoa verdadeiramente. Você conhecer a pessoa só de você olhar, você vai saber se a pessoa tá bem ou se não tá, né? Aí eu te pergunto, como que tá a sua comunicação no seu casamento? Né? Como que anda a sua comunicação com o seu esposo, com os seus filhos? É uma coisa para vocês pensarem. Será que eu tenho ouvido o outro? Será que eu consigo ouvir? Será que eu paro e ouço, né? O que está acontecendo dentro do relacionamento de vocês? A comunicação, ela não é só apenas verbal, né? A gente já falou sobre isso em outras ministrações, mas ela vem muito através do respeito, como a gente falou ontem, do amor, né? Do toque, da empatia, da compreensão, né? Você compreender aquilo que o outro está precisando, está querendo. Então, a comunicação, ela não é só, a gente acha que comunicação é só a gente falar, né? Comunicação também é saber ouvir. Se relacionar. Se relacionar com a pessoa. Então, assim, é você trocar sentimentos com a pessoa. Tudo isso faz parte da comunicação. E se alguma coisa tiver quebrada, a gente não tem uma boa comunicação. Não adianta você ter a palavra certa, mas se for a hora errada. Então, assim, é a palavra certa na hora certa.
Então, é um conjunto, né? É você reconhecer, é você se comunicar com a pessoa, é poder falar para ela aquilo que você está sentindo, o que você está pensando. Pegando um gancho aí nesse segundo ponto aí, como fechar essas brechas, né? Como a Dani falou, a importância da comunicação. Esses dias eu vi uma frase mais ou menos nesse sentido, né? A forma como que você se relaciona com as pessoas, vamos dizer, da forma que você se relaciona com a tua esposa, a esposa com o teu esposo, depende muito de como está o seu relacionamento com Deus, né? E terceiro ponto aqui, como a gente fechar essas brechas, como a gente fechar. O terceiro ponto é o quê? É a oração, né? Como que está a sua vida de oração, a sua vida, o teu relacionamento com Deus. Não adianta nada, hoje mesmo eu e a Dani, a gente estava conversando a respeito, não adianta nada eu querer corrigir as situações que está errado lá fora de casa, lá no meu trabalho, lá longe, respeito de relacionamento, respeito de situações que precisam ser corrigidas, né? E sendo que eu não estou me consagrando dentro de casa, eu não estou tendo um relacionamento direito, eu não estou sendo uma bênção para a Dani não está sendo uma bênção para mim. Dando um exemplo, a gente precisa, primeiro, ter um relacionamento sério com Deus, né? Em primeiro lugar, que é a oração. E depois disso, sim, a gente vai estar apto para ter um bom relacionamento entre nós. Sem isso, é difícil, é impossível praticamente, porque a gente viu aí quantas pequenas brechas que o diabo entra. Coisas assim que você pode ter pensado assim, acha, será uma coisinha de nada, Não é nada. né? Não é nada, um apelidinho, mas o que tem um apelido, né? Ela não liga, ele não liga agora, porque se acostumou, mas lá no início marcou, feriu, né? É desamor, ele não fala que ama, eu já acostumei, não é que acostumou, marcou, machucou, e para ela não se ferir mais, essa pessoa, ela se blindou, entendeu? Então isso tudo é o que? São pequenas brechas e que a gente vai identificando no nosso dia a dia através de um relacionamento sério com Deus, né? De compromisso, né? Comprometimento e responsabilidade. Assim a gente pode, nós, seres humanos, a gente precisa de uma fonte, a gente precisa estar aprendendo constantemente, porque senão a gente precisa crescer, precisamos amadurecer. Se a gente não cresce, não amadurece, a gente prejudica o outro, né? Prejudica o relacionamento, prejudica a nossa família. Então, é muito importante o relacionamento com Deus, né? Quando a gente fala relacionamento com Deus, como que a gente se relaciona? Através da oração, né? É uma das ferramentas aí que a gente tem. Não feche essas brechas, né? Através da oração. Ore, comece orando. Como a Dani tem uma ordem. Primeiro, reconheça, né? Precisa reconhecer. Ser humilde. Ter humildade de reconhecer, de pedir perdão, reconhecer que está errado e que precisa mudar. E a comunicação do casal, isso é importante. E principalmente com Deus, né? Faça isso, né? Faça isso. Se você tem negligenciado, né, esse momento de oração com Deus, com o Pai, não deixe de orar. Ore, tenha seu momento individual e ore, não deixe de orar com sua esposa, né? Nós temos o hábito de orar juntos desde quando a gente casou. Desde quando, já 12 anos aí, nós temos o hábito. E hoje que a gente tem nossas filhas, a gente ora com elas também. Temos o nosso momento de oração nós dois, mas também oramos com as nossas filhas. Hoje, se a gente passa algum dia, se acontece algum dia no orar, a nossa filha, Maria Eduarda, de 7 anos, ou a Ana Luísa, de 5 anos, ela nos cobra. Pai, mãe, a gente precisa orar. Vamos orar, né? Ou se eu tô indo deitar, não tô bem, tô com dor de cabeça, não tô bem, ou a Dani não tá bem, a Maria Eduarda chega, pai, mãe, eu posso orar por vocês, né? Então isso é o quê? Isso é exemplo, porque elas estão vendo dentro de casa. E nada melhor para fechar brecha é ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala, né, amor, a gente marcou aqui Eclesiastes 4:12, que se alguém quiser prevalecer um contra o outro, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, porque 3 dobras, eu, ela e Deus, né? Então é importante colocar Deus dentro do teu relacionamento.
né? Faça isso, né? E é isso aí, né, amor? Essa é a palavra, a ministração, reparando brechas, e que vocês sejam abençoados nesse sentido, que vocês primeiramente localizem, né, essas brechas, reconheçam e que estejam fechando, né, todas elas. Para a gente estar encerrando, né, eu queria estar convidando vocês para a gente estar fazendo uma oração, né? Você aí em casa, esteja fechando os seus olhos, vamos estar fazendo uma oração, colocando a nossa casa, colocando a sua casa, o seu relacionamento diante de Deus e convidando Deus para entrar dentro da sua casa. E até assim, acho que, né, se você tiver com o seu cônjuge aí, se você puder pegar na mão dele, né, e vocês estarem fazendo essa oração junto, se eles não faz, agora vai começar a fazer, né? Então, se você estiver perto dele aí, estiver junto, estiver assistindo junto, pegue na mão dele, né, para que a oração fique muito mais forte, né? Como o João falou, é um cordão de 3 dobras, né? Nós somos isso. Isso aí. Vamos estar orando então. Fecha seus olhos, de mãos dadas. Ó Pai amado, Pai glorioso, te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, por toda a direção que o Senhor já nos deu, Pai. Através da Bíblia, através da palavra ali, todos os ensinamentos estão ali, Pai. E, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada casal, cada relacionamento que vem enfrentando lutas, porque ao longo do tempo foi deixado brechas, deixado fendas, onde o inimigo entrou e fez uma bagunça. E hoje é necessário uma limpeza, é necessário uma restauração, Pai. E, Senhor, sabemos que homens não somos capazes de ter essa restauração 100%, Pai, sem que o Senhor entre em cada casa, em cada lar. Pai, é o que oramos aqui, Deus, nessa noite, que o Senhor esteja presente em cada lar, em cada família, Pai, que o Senhor esteja abençoando, derramando sua graça sobre todos, Pai. Oramos aqui, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Aí vocês. Agora no último final de semana de junho, não sei que dia que vai dar, mas vai ser a nossa próxima ministração daí. Todos convidados, vamos estar juntos aí, com mais um tema diferente aí, tá bom? Deus abençoe todos.